E na sequência, para apresentarem o tema Plataformas para Monitoramento de Barragens e Estruturas, convidamos Ricardo Wagner Campos e Roberto Carvalho. Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer mais uma vez o Fábio, a oportunidade aí, é o segundo evento da Febragel que a gente participa em conjunto. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre tecnologias aplicadas aí a plataformas para monitoramento de barragens e de grandes estruturas. E, bom, inicialmente vou falar um pouco da ProConcept para vocês, né? Meu nome é Roberto, eu sou o diretor comercial da ProConcept. Já não está passando. Agora foi. Obrigado. Bom, a ProConcept, nós somos uma empresa de tecnologia. O nosso objetivo é integrar soluções e viabilizar essas soluções aos nossos clientes. E tendo aí esse mundo da indústria 4.0, nós nos deparamos que essa é uma realidade não de um segmento exclusivo da indústria, né, como se costuma dizer, mas essa é uma realidade de toda a cadeia produtiva, independente do seu segmento, né? Então, isso implica, muitas vezes, não em uma única solução, mas, na maioria das vezes, integrar diversas soluções para que se chegue ao objetivo do cliente. Com isso, nós contamos aí com diversos parceiros já de renome no meio industrial, exatamente buscando essa melhor performance para atingir o objetivo. Hoje aqui, como eu tinha dito, o nosso objetivo é falar mais sobre a parte de monitoramento, mas fazendo um apanhado um pouco mais geral aí sobre nossa atuação. Nós trabalhamos desde de aplicações com parte de internet das coisas, né, voltadas para IoT. Eu vou falar um pouco mais no final da minha apresentação sobre essas soluções e o impacto que ela pode vir a ter também em setores como a parte de mineração, como a parte de hidrologia. Isso está tendo um avanço muito grande na utilização desse tipo de tecnologia, não só na produção, mas também na parte de segurança, monitoramento e manutenção, né? Parte de realidade aumentada também ganhou-se uma proporção muito grande de forma mais ativa recentemente. Era muito comum se falar desse tema para a parte de propaganda, de marketing, mas a aplicação da realidade aumentada da indústria, ela é uma realidade hoje e que tem que ser bem estudada e observada com bastante cautela, porque ela está ajudando muito, principalmente essa questão que eu falei agora de segurança e de auxiliar em manutenção. A redução de curva de aprendizado, ela possibilita isso, reduzir bastante essa curva de aprendizado, e com essa mudança de comportamento que a pandemia trouxe para a gente, né, de muita gente trabalho remoto, isso também vem fazendo uma diferença muito grande. A parte de monitoramento, nós vamos falar hoje aqui, mais detalhada, e também temos algumas questões que nós tratamos com desenvolvimento próprio, dependendo da necessidade do nosso cliente, ou até mesmo da necessidade de integração de algumas dessas tecnologias. Eu vou falar um pouco disso também. Bom, hoje, a ProConcept, nós buscamos, exatamente pela diversidade que nós temos no mercado, né? Nós temos hoje o setor de mineração, que, em função do que ocorreu nos últimos anos, das tragédias que ocorreram nos últimos anos, e a imposição do Ministério Público e de uma série de coisas, fez com que fosse gerada aí uma necessidade realmente de um monitoramento
praticamente 100% automatizado, e em alguns casos, sendo obrigatório o monitoramento 100% automatizado. Então, com isso, o uso da tecnologia ele é inevitável, mas, ao mesmo tempo, nós temos um cenário onde existem diversos equipamentos, diversos sensores, e esses diversos equipamentos e sensores, eles têm que ser monitorados ao mesmo tempo. Ok, e como fazer isso, né? Às vezes você tem fabricantes específicos de estação robótica, com um software específico para a estação robótica, fabricantes de piezômetros, com software específicos para piezômetros, para a leitura dos dados do piezômetro, mas o ideal é que a gente consiga reunir isso tudo numa única base, né? E com isso a tecnologia veio realmente para agregar essa situação. Nós temos aí alguns pontos críticos, né, de forma geral, eu acho que é comum a todo mundo que vive nesse mundo aí, nessa questão do monitoramento de barragem, né? Primeiro, normas regulatórias, que são cada vez mais rígidas. Como eu disse anteriormente, a mineração ela é crítica em relação a isso, né? Existe uma pressão muito grande, não precisamos nem de citar o porquê disso, né? É fato. Mas já existe um movimento também de começar a fazer essa mesma questão regulatória dentro das estruturas, por exemplo, hídricas. Que às vezes são estruturas menores, são estruturas, às vezes, que não têm tanto impacto assim, social que a gente imagina, mas existem problemas. Existem problemas, nós tivemos diversos casos aí, às vezes os casos não são tão expostos por uma questão de menor abrangência, de menor estrago até do meio ambiente, mas já existe um movimento também para buscar essa conscientização e essa necessidade de se fazer monitoramento. Eu costumo dizer que... Desculpa, eu estou saindo de uma faringite, então às vezes eu engasgo um pouco. Eu costumo dizer que nenhuma estrutura de barragem ela vai se romper do dia para a noite. Toda estrutura ela vai te dar um aviso. Então, não interessa, a não ser, claro, que seja um atentado terrorista, né? Então, isso é inevitável. Mas, via de regra, os sinais eles vão acontecendo, né? Ela vai dando sinais para ocasionar isso. E isso é necessário um monitoramento constante para que não chegue nesse ponto, né? Falta de visibilidade e acesso aos dados dos instrumentos e sensores. Veja, você tem muitas vezes diversas fontes, essas diversas fontes estão espalhadas, entre aspas, em vários sistemas, e a gente precisa de alguma base para não só ter a visibilidade unificada desses dados, mas também, em boa parte dos casos, a correlação desses dados, né? Custo operacional e de equipamento. Então, esse é um outro problema, né? Uma estrutura, às vezes, menor, onde você tem equipamentos manuais. Poxa, para que eu possa monitorar isso de uma forma mais automatizada, eu tenho a noção desses dados, eu vou precisar de refazer toda a minha estrutura, eu tenho toda essa necessidade. Não preciso fazer isso, ou então, em alguns casos, é obrigatório, porque, devido ao risco, ao grau de risco da barragem, da estrutura, é proibido o acesso humano, ou só em último caso. Ou então, em alguns casos, como ocorre muito em estrutura de hidroelétrica, que está ocorrendo um movimento de buscar essa automação do monitoramento, mas, ao mesmo tempo, eles exigem que, de tempos em tempos, seja feita uma leitura manual em campo para contrapor as leituras que estão sendo feitas de forma automatizada. Então, os cenários são diversos e os custos operacionais disso, tanto de equipe, etc., existem. Disponibilidade de mão de obra, isso é um problema, acho que para todos os setores hoje. Diversidade de equipamento disponível no mercado. Então, você tem marcas, tipos, equipamentos novos, e uma série de coisas que estão entrando cada dia mais. E um ponto que é muito crítico aqui no Brasil, de forma geral, assim, dentro de ambiente urbano já é crítico, imagina,
em ambientes isolados, como a gente vive aí, que é a questão de sinal de comunicação em campo, né? Tem lugar que acho que nem sinal de fumaça pega. Então, isso é crítico e é um problema também. O que a gente entende aí, visto esses pontos críticos, o que nós entendemos aí como principais ou algumas das principais funcionalidades que uma plataforma para monitoramento tem que ter, né? Flexibilidade, ou seja, ela tem que ser capaz de absorver dados e absorver informações dessa diversidade enorme de sensores e de equipamentos disponíveis no mercado hoje, né? Ser escalável, isso é essencial. O projeto, muitas vezes, ele não precisa ter 100% de abrangência. Já tem um equipamento, eu tenho alguma coisa, eu posso começar a instalar, fazer um projeto inicial de colocar algumas coisas novas, mas eu não preciso fazer tudo de uma vez. Então, a plataforma ela tem que ser capaz de dar essa condição de escalar. Eu vou começar uma fase, vou monitorar o que eu já tenho em campo, daqui a 6 meses eu vou começar um processo de instrumentação de novos sensores, e isso vai fazendo com que isso seja montado dentro da plataforma e dar essa escalabilidade para ele, né? A questão de alertas, não só alertas de ocorrências como um deslizamento, como um rompimento, né? Mas alertas dos próprios equipamentos, né? Se ele está com uma leitura, se ele está vivo, entre aspas, em campo, né? Se não houve uma paralisação do funcionamento dele, se não houve uma falha de comunicação dele, se não houve uma falha de comunicação da transmissão dos dados em algum momento, né? Como também os alertas de sirene e etc. Então, tudo isso tem que ter dentro de uma plataforma, né? A visualização gráfica e georreferenciada, né? Ali nós temos um exemplo. Isso também é muito importante e facilita muito a vida da turma técnica aí que faz esse acompanhamento, né? E a disponibilidade dos dados em tempo real, né? Tempo real. Tempo real é um conceito que, se a gente for falar, não, ao pé da letra, aconteceu, ele tem que estar aqui. É claro, ele tem um tempo de transmissão do dado, e isso demanda toda essa infraestrutura que eu falei, mas as plataformas hoje, como eu vou falar aqui, existem tecnologias capazes de fazer isso em fração de segundos. Então, todo esse acompanhamento, essa transmissão dos dados, ela pode acontecer em fração de segundos e ela disparar toda essa cadeia. E isso nós costumamos dizer que isso se traduz em vidas. Qualquer minuto ou menos de minuto, ele se traduz em vidas quando a gente fala de alguma tragédia ligada a monitoramento. Bom, baseado nisso que nós falamos aqui, hoje a ProConcept, até em função dessa diversidade de situações dos clientes e de ambientes e de estruturas, nós temos hoje no nosso portfólio 2 soluções, né, que a gente considera que são as melhores soluções disponíveis. E é claro, mas qual é a melhor solução para qual cliente ou para qual estrutura? Tem que ser analisado caso a caso, né? Não adianta você oferecer para um ambiente onde ainda existe a necessidade de ocorrer leituras manuais ou de aferições manuais, você proporcionar um ambiente, uma plataforma que seja 100% automatizada, onde não tenha essa intervenção humana em campo para fazer a leitura. Dependendo da estrutura do cliente, se ele tem condição de ter um orçamento, de ter uma estrutura automatizada, ou se a norma exige dela, como tem um projeto recente que a gente implantou em Minas, é feito com toda essa condição para que esses dados sejam automatizados. Então, dentro disso, nós temos aí a plataforma da TheSafeTech, uma parceria que nós temos com eles, né? Ela atende a todos aqueles requisitos básicos iniciais que eu comentei no início da
da palestra, onde a gente fala aí de identificação de tendência nas leituras, controle dos certificados de aferição dos equipamentos de leitura, a opção de aplicativos para... Tem um módulo de aplicativo para compartilhar com a população ao redor da estrutura, ou mesmo com os funcionários, eu vou falar um pouco mais detalhado sobre isso, né? E relatórios personalizados. Então, essa plataforma possibilita exatamente isso que ela tem atende muito essa questão das leituras manuais, né? Hoje você tem estruturas onde a pessoa vai a campo, o leiturista vai a campo com uma prancheta, aí ele chega lá, anota num pedaço de papel. Bom, dependendo, debaixo do sol quente, aquela coisa toda, sabe-se lá se o número que ele anotou, da forma que ele anotou, do equipamento de referência está correto e tal. Vai passar isso para alguém, muitas das vezes, essa pessoa vai chegar lá dentro e vai repassar, ler ou decifrar a leitura do que está no papel para passar para uma planilha, porque na maioria das vezes provavelmente não existe um sistema, eles estão fazendo isso dentro de uma planilha de Excel, né, gerando esses dados dentro de uma planilha de Excel, e isso depois vai para um sistema, vai para uma análise e assim por diante. Bom, alguns pontos críticos. Primeiro, a condição de falha humana. Né? A gente está passando aí, no mínimo, por 2, 3 processos manuais de transferência de dado ou de leitura de equipamento, e que isso te dá uma margem muito grande de fazer ter essa falha. Segundo, o uso, eu falo que, não querendo criticar uma das maiores companhias do mundo, mas planilha é o melhor e o pior dos mundos, né? Você tem aquilo ali, mas ao mesmo tempo ela te dá uma série de falhas ali. Então, e outra é o tempo, né? Como é que você acompanhou aquilo ali? Qual que é a periodicidade da sua leitura? O que tem que fazer? Existem toda uma série de controles desse processo que ela tem que ser feita. E quando você faz isso, muitas vezes o leiturista está ali, ele vai sair a campo, ele vai voltar no final da tarde, à noite, ele só vai repassar esses dados no dia seguinte, ou então, dependendo, ele não vai dar tempo de ele passar no dia seguinte, porque ele vai ter que voltar a campo para fazer outras leituras, e são só 2, 3 dias depois que vai ter a leitura do que está ali. Né? Com um sistema desse, é possível o quê? Primeiro, através de rotinas de inspeção criadas e acompanhadas dentro do sistema, né, onde você sabe exatamente quando, quem, quando e qual equipamento essa pessoa vai fazer a leitura em campo. Essa leitura existe através de um aplicativo e de um QR Code instalado no equipamento, você vai fazer a leitura do QR Code, automaticamente já vai aparecer dentro do tablet ou do celular qual o equipamento, no caso, que vai ser feita essa leitura, preencher o dado ali na hora, e se ele não tiver sinal na hora para a transmissão, né, como a gente fala, um dos pontos críticos é esse, a primeira oportunidade onde ele chegar no local onde tem a condição de transmitir e que o aparelho dele pegar esse sinal, esse dado já vai subir para a plataforma. Então, automaticamente, ele entrando na plataforma, a plataforma já vai estar configurada para que você tenha tanto a questão de alerta, quanto a questão de visualização gráfica dos dados, todas atualizadas. Tá? E, em contrapartida, se esse equipamento for um equipamento automatizado e ele tiver configurado para transmitir esse dado para uma base, a plataforma já coleta esse dado direto na base também. Então, isso tudo possibilita essa questão aí. Então, nós temos aí, nessa questão que eu estou falando, já vem as rotinas de inspeção, com esse controle, inclusive, né? Ó, tem um dia que aquele pesômetro tinha que ter passado pela leitura e não foi. Então, já se gera um alerta para a gestão do ambiente para ir lá corrigir isso, ou cobrar de quem for de direito isso. Disparo de alertas, plano de ação, então você monta todo um plano de ação em relação a isso dentro da própria plataforma, integração com o sistema de sirene, disparo de alertas e alarmes
de acordo com a configuração que a estrutura técnica, a equipe técnica do cliente decidir, né? E relatórios personalizados. Esses relatórios também são muito importantes porque eles podem ser emitidos de forma automatizada. Então, o que acontece? A coleta de dados ela é reunida, você consegue parametrizar todos os seus relatórios para que eles sejam emitidos automaticamente, sem a necessidade de uma intervenção humana. Então, isso facilita a divulgação do trabalho sem a intercorrência e fala assim, não, olha, o relatório está atrasado um mês, o relatório está atrasado uma semana. Isso já vai de forma automatizada para quem é necessário. Bom, aqui nós temos uma outra tela do sistema, onde a gente tem ali a estrutura. Podem ver que tem alguns pontos verdes no desenho, onde estão localizados os sensores. É uma forma de você visualizar isso, ter essa visão referenciada de onde está o sensor. E aqui você tem condição de abrir um corte transversal específico da estrutura e saber dentro dessa estrutura onde está esse sensor e subir automaticamente o dado desse sensor, onde você pode acompanhar isso também ali em tempo real ali. A outra aplicação, outro módulo que nós temos nessa plataforma, como eu disse, que foca muito a questão de segurança, né? A questão da leitura via QR Code em campo, da coleta de dados, a rotina ali, como a gente pode ver nessa figura do meio, toda a rotina de inspeção, né? Então, tudo isso pode ser feito dentro da própria plataforma. Criação de tarefa de leiturista. Recentemente foi criado a pedido de um dos clientes, está sendo finalizado para implantação agora, a questão da inspeção visual, né? Onde, principalmente em estruturas hidrelétricas, ela é necessária, né? Ela é ativa, essa rotina, onde aquele material está ok, tem uma rachadura ali, fazer registro, então tem um módulo de inspeção visual dentro da plataforma especificamente para atender essa necessidade também. E um outro módulo que também é separado, né, é opcional ao cliente, mas que é bem interessante, principalmente quando você tem próximo à sua estrutura a questão das populações, né, em volta da sua estrutura. Nesse aplicativo é interessante porque você cria uma interação e uma colaboração mútua com a população e com os colaboradores, né? Então, através desse aplicativo, você distribui para a população baixa no celular, e de repente a população está passando e teve uma queda de árvore, ou teve um vazamento na estrutura que ele olhou e chamou a atenção. O próprio morador da região ele pode criar um alerta no aplicativo, tirar uma foto e enviar. Então, automaticamente, a empresa já vai receber lá, olha, no quilômetro tal tem uma árvore caída ou teve uma ocorrência, e isso já abre um pedido. Então, você cria uma interação, é uma forma de colaboração entre a população e a empresa que é bem interessante. E uma outra coisa que dentro desse mesmo aplicativo você tem lá a questão do alerta de rompimento, ou seja, você tem todo esse acompanhamento lá, e podendo colocar ali também, inclusive, a questão da zona de autossalvamento, que é onde você vai ter todo o caminho que ele pode percorrer para chegar na área objetivo lá de aguardar para qualquer intercorrência. Então, também é uma outra condição aí. E temos a plataforma da Sensimetrics. Como eu disse, assim, a Sensimetrics ela é uma empresa americana, é uma empresa que ela é referência mundial nessa questão de monitoramento, e o foco da Sensimetrics é muito a questão realmente do monitoramento automatizado. Ela desenvolveu ao longo dos anos aí toda uma tecnologia para que essa coleta de dados se tornasse simplificada, né, o mais simplificada possível,
e que ela atingisse aí realmente esse conceito de automação no monitoramento, né? E como é que isso acontece? Essa imagem simples aí, acho que para mim, ela representa muito esse conceito da Sensimetrics. Você tem na ponta aqui os sensores já automatizados, né? Então, os sensores, como eu vou falar na frente, dos principais fabricantes do mundo, já estão homologados dentro da plataforma. Ela desenvolveu um equipamento de conectividade, que é esse segundo equipamento aí, que ele é chamado de thread. Ele é que a gente chama de um super data logger em campo. E ele é o responsável por coletar os dados brutos do sensor e transmitir ele para a nuvem onde fica hospedada a plataforma da Sensimetrics. O que nós temos isso de benefício nesse tipo de estrutura aí? Primeiro, a condição que ele tem de coleta de dados e de conectividade com os sensores, ela é plug and play. Então, você não tem que criar toda uma infraestrutura para fazer essa conectividade aí. Segundo, ele serve literalmente como um transmissor desses dados. Então, ele não processa esses dados em campo. E você ganha tempo com isso. Como eu disse, qualquer minuto pode ser traduzido em vidas. E esses dados são transmitidos para a nuvem, onde a estrutura da plataforma da Sensimetrics hospedada em nuvem, ela tem uma capacidade de processamento muito maior. Então, isso possibilita essa leitura em tempo real, né? Então, com isso, a gente está falando aí de redução de custo e vai melhorando as operações. E redução de risco, configurando aí a questão da segurança. Aqui a gente tem alguns, né, não estão todos aqui, mas os principais sensores e fabricantes de sensores que hoje são homologados dentro dessa plataforma, né? Então, desde sensores de processos, geotécnicos, estruturais, espaciais e de meio ambiente. Todos eles, nós temos essa condição de plug and play. Eu gosto de citar um exemplo que tivemos aqui no CREA, no início do ano passado. Tivemos um evento aqui no CREA. Estavam com a gente nesse evento a Leica, apresentando uma estação robótica. E no intervalo do evento, no coffee break de 15 minutos, nós ligamos, pedimos para o pessoal da Leica ligar a estação robótica que estava na área do coffee break. E na hora que nós retornamos, nós já mostramos na plataforma que aquela estação robótica que estava ali já estava conectada dentro da plataforma. É claro que ela não estava gerando dado, né, porque ela não estava operando efetivamente, mas ela já estava online e conectada dentro da plataforma, onde a gente já conseguia visualizar o status de vida dela, se ela estava conectada, carga dela, como que estava, se ela estava operacional ou não. Tudo isso a gente já estava conseguindo visualizar dentro da plataforma. Isso eu gosto de citar, porque foi uma experiência real, que vivenciamos num ambiente aqui que não era nem operacional, e que mostra a capacidade de conexão da plataforma, né? Falando um pouco aí dessa capacidade e estrutura de transmissão de dados da Sensimetrics, né? Nós temos o thread, como eu disse, esse thread ele funciona como um super data logger. Ele cria uma rede mesh própria, então ele não interfere em nenhuma rede da estrutura do cliente. Ele faz uma conexão entre os diversos threads espalhados na estrutura para coleta de dados e se conecta numa ponta com a nuvem para transmissão de dados, né? É bem interessante, quantos sensores eu conecto em um thread? Essa é uma pergunta que é muito comum ser feita para a gente. Vai variar, mas eu posso te dizer, por exemplo, que piezômetro, né? Um piezômetro da Geocom, que vem através do Geonet, eu consigo, com
dependendo da posição que ele tiver, de visada dos equipamentos, eu consigo colocar 100 piezômetros em um único thread para subir a leitura. Quando a gente fala de uma estação robótica, a gente dedica um thread à estação robótica, até pelo volume de dados e pela situação da estação robótica. E como que é a capacidade? Pô, Roberto, a gente tinha aquele ponto crítico lá de conectividade, né, de transmissão de dados, de como que isso é conectado. Bom, o thread ele vem preparado, eu brinco que ele por enquanto, ele não foi preparado ainda para a guerra atômica, né, mas ele é o IP66, ele não pode ficar submerso, mas ele é preparado tanto para chuva, deserto, ambiente de neve, então isso ele é configurado para resistir a esse tipo de ambiente. Ele tem uma antena de conexão 4G, onde ele transmite os dados diretamente via 4G. Ele pode ser conectado via cabo Ethernet, ou, em alguns casos, onde a conexão é extremamente remota e é impossível qualquer outra forma de conexão, onde fique realmente complicado, ele tem ainda a possibilidade de fazer uma conexão via satélite, o cliente disponibilizando essa conexão. Tá? Acho que... Bom. Aqui falando um pouco sobre as telas do... Deixa eu só ver se veio uma... Não, isso mesmo. Falando um pouco sobre as telas, né? Nós temos dentro da plataforma, ela é possível fazer não só o monitoramento dos dados que são coletados dos sensores, mas os dados do sensor, dos threads, do próprio sensor, da conexão, do que está acontecendo com o equipamento e subindo os dados de cada sensor. Os dados, a forma de visualização deles pode ser gráfica, a plataforma, dentro de cada tela, ela pode, por exemplo, você criar até 6 gráficos simultâneos, mas são 6 gráficos simultâneos por tela, sendo que você pode ter uma sala de controle com N telas e ter 6 gráficos em cada tela, de acordo com o que você quiser configurar. Você tem condição de expor a sua estrutura dentro de imagens georreferenciadas, que pode vir pelo Google Maps, pelo ArcGIS, ou até mesmo, se você tem um drone que vai fazer o mapeamento da sua área periodicamente, se essa imagem descer georreferenciada, você pode colocar dentro da plataforma para visualização desses dados. Aqui, nessa imagem, só para vocês terem ideia, cada ponto que vocês estão vendo, cada quadrinho daquele é um sensor que está na estrutura e que você clicando nele, ele vai abrir e dar o status daquele sensor naquela hora. Aí um exemplo de gráficos, né? E você vai gerar seus gráficos de acordo com o que você parametrizar, de acordo com a sua equipe parametrizar. Aqui você cria os seus alertas. Os alertas, como eu disse, eles não necessariamente são para uma situação específica de gerar um alerta de uma sirene, mas você pode gerar alertas diversos por sensores, ou por condições, ou por conjunto de problemas que forem apresentados, 100% configurável, de acordo com a necessidade que você tiver no momento. E também a questão dos relatórios. Então, você pode estar gerando o relatório, enviando esses relatórios. Esse relatório não necessariamente ele vai ser enviado somente para usuários do sistema, então eles podem enviar o relatório via e-mail para quem é de direito, para qualquer órgão ou que a empresa quiser estar compartilhando essa informação. Esses relatórios gerados, eles são gerados através de PDFs inteligentes, que a gente chama, ou seja, os gráficos e os itens que vão nesses relatórios, eles têm um link com a plataforma. Então, se a pessoa que está recebendo a plataforma, está recebendo o gráfico, ela
clicar naquele, e for usuário da plataforma, e ela clicar naquele gráfico, automaticamente ele direciona para dentro da plataforma, você abre naquele momento aquele gráfico, visualiza, e a partir do momento que você está na leitura dos dados ali dentro da plataforma, você tem toda uma visão temporal do que você está precisando. Então, se você quiser, entre aspas, fazer uma viagem no tempo sobre aquele momento, você consegue. Não, eu quero ver o que estava acontecendo há X tempos atrás, quero buscar para agora e assim por diante. Uma outra característica muito importante dessa plataforma, o fato dela ser automatizada e o fato dela ter essa conectividade com os sensores em campo tão facilitada, essa interação, ela possibilita uma comunicação em via de mão dupla. Então, o que acontece? Questões de alteração de tempo de leitura. Então, você tem uma leitura que está ocorrendo a cada meia hora, você recebeu um alerta que teve um problema, que teve uma alteração, né, no padrão daquela leitura. Falou assim, opa, espera aí, eu quero nos próximos minutos, nas próximas horas aqui, eu vou reduzir essa leitura aqui para cada 15 minutos ou para cada 5 minutos. Isso é feito de forma remota, 100% remota, apenas com um clique dentro da plataforma e com um detalhe. Como a plataforma é web, você pode estar fazendo isso de qualquer parte do mundo, de qualquer lugar. Você não necessariamente precisa estar dentro da sua estrutura, dentro da estrutura da empresa, para estar fazendo esse tipo de acompanhamento. Então, essa conectividade em via de mão dupla ela é extremamente importante também. Oi? Não, obrigado. Aqui mais um item onde a gente consegue visualizar, ou seja, como eu tinha dito, a partir do momento que você clica onde estão os sensores referenciados, ele pode te abrir uma imagem do local, uma imagem do campo, pode te abrir um gráfico específico, então tudo isso você tem um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo. Aí uma outra referência de recurso, que você pode estar importando dados, fazendo a exemplo do que a gente já mostrou anteriormente, cortes transversais do posicionamento do equipamento, onde que ele está, ou como que ele está representado dentro da estrutura. Aqui um exemplo de uma estrutura onde você tem lá desde pesômetro, medidor de fluxo, inclinômetros, etc. Você tem todos esses dados, eles são possíveis de serem monitorados dentro da plataforma. É interessante que a gente não está falando aqui só de barragem, tá, gente? Então, qualquer estrutura, se tem dentro da estrutura, você tem a barragem, você tem a cava, você tem uma ponte, onde você precisa de tá acompanhando a estrutura dela, tudo isso, todos esses tipos de dados, eles são tratados dentro da plataforma e podem ser monitorados lá dentro também. Uma outra coisa que é muito interessante nessa plataforma é que ela é a capacidade que ela tem de conectividade de dados. Então, você pode criar, através de APIs, transmitir esses dados, e isso a gente fala porque muitos dos... o pessoal fala assim, existem alguns sistemas, eu preciso de subir esses dados para um outro sistema para que eu faça um outro tipo de análise. Esses dados, através de uma API, ele pode estar coletando de forma automática também em tempo real. Eu não preciso de gerar, copiar e mandar para outro sistema. Então, é possível fazer uma integração onde o seu outro sistema, que às vezes tem uma funcionalidade específica, possa coletar esses dados direto dentro da plataforma da Sensimetrics. Bom, mais uma vez, o dado ele pode ser feito, e hoje tem uma funcionalidade mobile, ela é uma plataforma web, assim como a anterior. Isso possibilita você estar acompanhando o seu monitoramento de qualquer lugar, sem problema nenhum, tá? E facilitando todo esse processo. E aí, como eu disse no início, gente, eu queria fazer um adendo aqui de outras tecnologias que hoje nós enxergamos que está fazendo diferença dentro das estruturas, né? Então, nós temos temos plataformas de IoT que, tentando ser sintético aqui, o conceito
é um grande agregador de dados e de informações, onde desde dados de diversos sistemas, como de equipamentos, de máquinas, e nós podemos construir soluções específicas dentro deles, passando aí pela questão não só de acompanhamento e visualização, mas também de predição, prescrição, isso principalmente em áreas de manutenção, onde tem equipamento e tal, isso é muito importante. A parte de realidade aumentada, que traz hoje uma realidade, como eu disse antes, reduzindo curva de aprendizado, né? Nós temos experiências hoje, por incrível que pareça, nos últimos meses, isso tem acelerado. Hoje nós estamos com 2 projetos grandes de utilização de realidade aumentada dentro da indústria e estamos em estudo de pelo menos mais 3 projetos, utilizando realidade aumentada, conectada a uma plataforma de IoT, onde você tem acesso em tempo real aos dados do que está acontecendo e te possibilitando ali evitar erros, manter a sua equipe atualizada, né? Nós ainda temos muitos casos que o pessoal mais antigo sabe fazer o processo, mas não compartilhou esse conhecimento ainda. Então, você facilita muito essa curva de aprendizado aí. A questão da assistência remota, utilizando aí realidade aumentada como suporte, onde você tem não só o recurso de uma videochamada para isso acontecer, mas também o recurso de realidade aumentada. E, por último, aí, a questão da visão computacional, que também é uma tecnologia que a gente consegue transformar a imagem em dado e esse dado ser transmitido para outras plataformas que a gente pode ser tratado e dar condição de gestão. Bom, gente, esse era o recado que a gente tinha aí. Agradeço mais uma vez a Febragel, em nome do Fábio, aí, pela oportunidade, e estamos abertos aí a qualquer dúvida ou qualquer necessidade posterior aí. Obrigado. Ricardo, Roberto, né, como que está? Vocês mostraram aí exemplos para aplicação. A gente sabe que vocês têm também trabalhado muito com barragem de rejeito, mas focou, né, essa questão de hidrelétrica e de água, né, principalmente, que é a maior parte das barragens brasileiras são de água, né, e de médio e pequeno porte, que muitas vezes nem tem projetos, né. E vocês mostraram ali na plataforma a possibilidade de fazer uma interação não só do maciço, né, mas também, por exemplo, do reservatório, né. A gente tem a questão do reservatório de água, um dos problemas grandes é a erosão, essa interação, né, do público, dos proprietários rurais no entorno. Vocês têm tido alguma demanda em relação a isso? Exatamente com essa interação, porque muitos reservatórios, né, de abastecimento de água, ou mesmo de hidrelétrica, que sofre o processo de assoreamento e erosão, a erosão ocorre na propriedade de um terceiro, né? E essa ideia da sua plataforma é de ter essa interação com o público, né, onde o público possa interagir diretamente com o cliente, no caso de erosão, por exemplo, em bacias hidrográficas, seria uma coisa interessante. Vocês têm tido demanda sobre isso, ou as demandas realmente têm sido nessa questão da resposta para rompimento, né, para essa interação com rompimento de barragens possíveis, né, rompimento de barragem, porque a gente espera que uma barragem não rompa, né, a ideia dela efetivamente não é para acontecer isso. Bom, na verdade é o seguinte, as demandas, realmente elas estão muito em cima do monitoramento das estruturas, né? O que nós da Proconcept atualmente estamos buscando é exatamente mostrar para esse público, para esses clientes da área de barragem de água, né, que, como eu tinha dito, na área de mineração está muito claro, já existe uma normativa, existe uma pressão, tem que fazer ou tem que fazer, você não tem outra opção mais, né? Isso não existe ainda na questão hídrica. Então, existe aí um processo de conscientização, né, dos proprietários, e aí nós estamos falando desde empresas, grandes empresas, ou até pessoas físicas, né? Muita gente tem dentro da própria
da propriedade em uma estrutura. E a gente sabe da dificuldade de ter isso, né? Por isso que a gente está buscando alternativas para possibilitar que isso seja popularizado, entre aspas, né? Mostrar a necessidade e a importância de se ter esse tipo de monitoramento, né? E com relação, e um dos pontos que a gente tem colocado muito quando a gente fala, nós temos feito bastante contato, bastante visita com o pessoal de estrutura hídrica, é exatamente esse ponto. Olha, a possibilidade de você interagir com a comunidade e de expandir esse tipo de coisa, ela é real. E uma coisa muito importante aí também, esse sistema que eu comentei aqui, no primeiro momento, que é muito esse foco, que a gente está falando de estruturas menores, que nem sempre é automatizado, né? Aliás, nem sempre tem nenhum tipo de instrumento, então existe ainda uma questão financeira aí que tem que ser colocada. É uma plataforma que ela é nacional, tá? Ela foi desenvolvida no Brasil, então ela vivencia muito a realidade do mercado brasileiro, que a gente sabe que é bem atípico do resto do mundo, né? Tem as particularidades, e isso possibilita a gente estar criando situações que possam caminhar nesse sentido que você está colocando, Fábio. Então, assim, em termos de demanda atual, a resposta seria não, né? Ainda a gente não vê essa demanda no mercado, mas a gente enxerga isso, sim, como um caminho natural para que aconteça, né? Se a pessoa tem uma propriedade onde ela tem uma empresa e ela, em decorrência disso, a propriedade dela está também numa estrutura menor que pode interagir ou ter alguma implicação na barragem. Existe essa possibilidade de fazer essa cadeia aí de monitoramento que vai favorecer não só a empresa final, que eu acho que esse é o ponto de conscientização, né? Não só a empresa, mas trazendo o proprietário, pessoa física, o proprietário menor, e que vai favorecer a comunidade e o meio ambiente, né? É uma gestão integrada da bacia, né? Exatamente. É claro que a mineração ela é um empreendimento localizado, ou uma hidrelétrica é um empreendimento localizado, mas ela depende de toda uma relação, tanto a montante como a jusante, né? Isso, por exemplo, hidrelétricas, às vezes você tem que abrir as comportas, que vem a chuva, né? Então, por exemplo, previsão, acredito, né, que a plataforma possa ter a parte de previsão meteorológica, associada a um radar, por exemplo, onde você consegue comunicar a jusante o que uma abertura, por exemplo, de uma comporta, né, que vai causar consequências a jusante, né? E aí você pode fazer essa comunicação através da própria plataforma. Do próprio aplicativo, perfeitamente, isso mesmo. E aí tem outras aplicações, escorregamento, né? Escorregamento, só que aí depende realmente do poder público de ter recursos, né, para implantar essas plataformas. Nessa questão do custo, né, principalmente do custo dos sensores, a gente tem visto um movimento muito grande no Japão, que trabalha muito com essa questão de escorregamento, de corridas de detritos, né, e também com sismos, o barateamento dos sensores, né, já está aparecendo no mercado, inclusive no próprio Rio Grande do Sul, na UI, estão desenvolvendo sensores a preços de centavos de dólar. Como que está essa questão, né, de sensores de baixo custo? Vocês têm visto esse movimento, desenvolvimento dentro das empresas que têm a parceria com vocês nesse sentido, né, nesses sistemas que vocês trabalham com barramento também? Tá. Bom, vamos lá. São duas coisas que eu acho que tem que ser pontuadas aí. Uma primeiro, em alguns casos, a aceitação do mercado em relação a nomes de fabricantes, né? Então, ainda existe essa situação. Então, existe no mercado brasileiro ainda, dependendo da situação, uma dificuldade de aceitação de coisas novas, né? Principalmente quando você fala, né, veio de alguns países como Coreia, China, ainda existe um preconceito, não que sejam equipamentos ruins,
não estou aqui, não quero colocar aqui essa questão, é lógico, são termos técnicos e aí tem que avaliar cada um deles, né? Mas existe isso ainda. Existe, no caso, por exemplo, a Sensimetrics, ela é extremamente flexível, só que pelo fato dela ser uma plataforma focada praticamente 100% nessa questão automatizada, ela tem uma homologação do sensor dentro dela, né? Então, constantemente, novos sensores estão sendo homologados à medida que vão saindo, essa é uma tendência para serem colocados. Hoje, você tem, inclusive, produção nacional de alguns equipamentos que são de qualidade e estão atendendo. Então, assim, é uma corrida, realmente, e eu espero que esse custo realmente desça, porque esse é o caminho para que a gente atinja a segurança necessária. O ideal é que qualquer estrutura tem que ser monitorada, né? Nem que seja um monitoramento manual. Só que quando você fala de monitoramento manual, e aí é o outro contraponto dessa história, né? Quando a gente fala de um monitoramento automatizado, não tem jeito, você tem uma série de estrutura, de infraestrutura que você precisa de ter. Primeiro, um equipamento de qualidade e que tenha a disponibilidade de ser automatizado. Segundo, sinal para infraestrutura de leitura, que é outro problema que a gente tem, que esse é um problema que grandes mineradoras enfrentam no Brasil. Então, imaginem um proprietário rural, né? Pior ainda, uma empresa pequena que está numa estrutura. Então, se a gente não melhorar a infraestrutura de comunicação, tudo isso dificulta. A tão sonhada indústria 4.0, e quando eu falo indústria 4.0, eu falo mundo 4.0, ele não vai ser possível. A base, quando a gente fala de uma estrutura dessa, é comunicação. Então, a gente tem não só o problema, Fábio, da questão do sensor, do custo do sensor. Existem outros problemas aí que tem que ser levado em consideração, que vão impactar diretamente. Então, quando você fala de... É um movimento que ele tem que acontecer. As pessoas, a população de forma geral, as empresas, o mercado privado, e o governo, né? O Estado ele tem que estar presente para ajudar também nesse momento. E eu sei que existe uma preocupação. Nós temos conversado com alguns órgãos e eles têm essa preocupação. Nós precisamos de fazer com que crie essa consciência de que isso é necessário para preservar a vida em meio ambiente e que isso... Vamos monetizar essa conversa também, né? Ou seja, não é, quando você fala disso, você está falando que não, preservar a vida, mas isso, e o custo disso, o custo de um desastre é muito maior que qualquer coisa. Né? Ricardo? Ligar e fica verde. Mas, de uma maneira geral, como o Roberto bem colocou, os custos desses equipamentos, licenças de software para monitoramento são muito elevados. Ele é um dificultador muito grande e a gente ainda tem a variação do dólar, né, a situação do dólar no momento, e a gente não vê assim, nenhum movimento nem de governo estadual, nem de governo federal para tentar reduzir a taxação da importação de equipamentos voltados para essa área, principalmente quando a gente fala de segurança e o envolvimento de vidas, né? E a plataforma você consegue integrar toda a parte de meio ambiente, geotécnico, você consegue fazer todo o processo, como você mostrou, processo, geotecnia, meio ambiente, né? Tudo isso integrado numa mesma plataforma. Vocês conseguem fazer essa integração? Sim. Bom, eu queria agradecer aí, mais uma vez, a Febragel, a Proconcept, colocar a Proconcept à disposição para qualquer esclarecimento, né? Só queria deixar à disposição para o Fábio também, se ele quiser disponibilizar a apresentação no site de vocês, fica à vontade e estamos abertos aí a esclarecer qualquer dúvida nos nossos contatos também. E agradecer mais uma vez aí. Obrigado aí, obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar com a gente aqui também e de estar fazendo aparecer.
É isso, é um agradecimento mesmo para todos os presentes aqui, todos que estão na internet aí nos assistindo. Gostamos também bastante aí da participação aí do Gabriel, porque foi uma área que a gente não conhece, né? A gente se envolve aí com mineração, esse tipo de coisa, foi bastante interessante. Agradecer também a participação deles aí.